Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, uma boa noite em Cristo Jesus. Estamos alegres por estarmos aqui na presença de Deus, glorificando a Ele, edificando nossa fé, fortalecendo nossa comunhão com Deus. E queremos também aproveitar para abraçar, em nome da igreja, todos vocês que estão visitando a gente, presencialmente ou virtualmente. Nosso desejo, a nossa esperança é que Deus Ele continue abençoando o seu coração, agora através da exposição, como já tem abençoado, através das canções, através da palavra que foi cantada aqui entre nós. E o que a igreja tem a dizer aos nossos visitantes? Deus te abençoe. Meus irmãos, nós vamos falar sobre uma coisa que falo por mim mesmo, a gente tem bem pouquinho: paciência. Paciência. Mas graças a Deus nós não estamos aqui nessa noite para falar sobre a nossa paciência. Estamos aqui para falar sobre uma paciência muito mais importante e decisiva para a nossa história, que é a paciência do nosso Criador, a paciência do nosso Deus, a paciência do nosso Pai. E para isso eu queria chamar a atenção de vocês para o texto que já foi aí, inclusive divulgado nas nossas artes, do Antigo Testamento, de Isaías, capítulo 48, vamos fazer a leitura do versículo 9 até o versículo 11, para a gente pensar um pouquinho sobre essa grandiosidade, essa beleza da paciência de Deus. O nosso objetivo vai ser olhar para esse texto aqui e entender como funciona a paciência do nosso Deus. Isaías 48, do versículo de número 9 até o versículo 11, é a leitura que faremos, inclusive os irmãos vão poder acompanhar também pelo nosso slide. O texto diz assim: por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por causa da minha honra, me conterei em relação a você, para que eu não venha exterminá-lo. Eis que refinei você, mas não como a prata, eu o provei na fornalha da aflição. Por amor de mim é que faço isso, pois como seria profanado o meu nome? Não darei a mais ninguém a minha glória. Que o Senhor nos abençoe com essa passagem bíblica, em nome do Filho dele. Se você descer os seus olhos nesse capítulo 48 de Isaías e você ler o capítulo por completo, você vai perceber que aqui, no contexto dessa passagem, nós encontramos Deus trazendo uma palavra extremamente dura, severa, forte, em direção ao seu povo, em direção ao povo de Israel. Aqui nós temos Deus trazendo uma grande argumentação, uma grande acusação, muito simples. A acusação que Deus levanta no capítulo 48 de Isaías é mais ou menos essa. O problema que está acontecendo é que enquanto Deus trabalhava para fazer o seu nome glorioso diante das nações, o seu povo trabalhava para sabotar o nome de Deus. O seu povo trabalhava para profanar, para sujar, para manchar a reputação de Deus. Era assim que a rebeldia, era assim que os pecados, a hipocrisia, era assim que as iniquidades e a idolatria do povo de Israel estavam difamando o nome de Deus. E é tanto que um dos resultados dessa situação toda, foi o exílio, foi o cativeiro do povo lá na Babilônia, ou seja, eles foram forçados, aquele povo que um dia saiu do Egito, que um dia entrou na terra prometida, agora esse mesmo povo, ele é forçado a sair da terra, a ir para uma terra estranha e viver ali em extremo sofrimento, num contexto de aflição, num contexto de opressão, isso em todos os sentidos dessas palavras. Mas, meus irmãos, como vemos aqui no texto que a gente acabou de ler, esse sofrimento, ele estava chegando aos seus momentos finais. Deus estava prestes a dar um basta naquela situação, e Ele estava prestes a trazer o seu povo de fora, numa restauração milagrosa. Ele estava disposto a trazer o seu povo e fazer o seu povo regressar para a famosa terra prometida. E por que Deus estava disposto a fazer isso? Porque Deus é um Deus paciente, um Deus paciente. Diferente dos falsos deuses daquelas outras nações, que eram deuses demasiadamente iracundos, que eram deuses exageradamente irritados, que eram deuses às vezes, descontrolados na sua raiva, nos seus juízos, Deus se apresenta aqui como o Deus de Israel, como um Deus que é paciente. Ou seja, esse Deus que nós conhecemos na Bíblia, ele é capaz de tolerar afrontas que recebe contra si mesmo e ainda assim trabalhar pelo bem do seu povo, mesmo que o seu povo mereça ser castigado.
Essa é a dinâmica da paciência de Deus. Ele é ofendido, mas no lugar de ele retribuir com juízo e castigo, ele é paciente. Ele trabalha pelo bem de um povo que merece ser destruído, que merece ser castigado. E essa paciência de Deus é o que nós encontramos aqui no nosso texto bíblico. Uma paciência que Deus está descrevendo aqui de forma tripla. É uma paciência, primeiro, imerecida, segundo, é uma paciência construtiva, e terceiro, é uma paciência decidida. São essas três coisas que Deus revela aqui, que Deus apresenta sobre a sua paciência. No versículo 9, a gente aprende, em primeiro lugar, que essa paciência de Deus ela é imerecida. Ela é imerecida. Essa paciência, como ele destaca aqui no verso 9, ela é motivada pelo amor de Deus pelo seu próprio nome. O verso 9, o iniciozinho, diz assim: por amor do meu nome, retardarei a minha ira. Esse é um dos raros textos da Bíblia em que Deus está abrindo o coração infinito dele para a gente conhecer suas motivações, para a gente conhecer suas razões, para a gente conhecer aquilo que está movendo ele a fazer uma determinada coisa. O que Deus está dizendo aqui para o seu povo, que vai regressar para a terra prometida, é que a motivação mais profunda que ele tem no seu coração, para trazer o povo, para restaurar o povo, é o amor que ele tem pelo seu nome, é o amor que ele tem pela sua glória. Ele vai restaurar o povo, não porque o povo mereça, mas ele vai restaurar o povo para que o mundo todo conheça que ele é um Deus paciente, que ele é um Deus salvador, que ele é um Deus restaurador. É por isso que ele vai salvar o seu povo, é para divulgar a sua glória, por amor do seu nome. Porque, irmão, se Deus deixasse o povo dele, de Israel, ser destruído na Babilônia, sabe, o nome dele seria jogado na lama. As pessoas iriam olhar para aquela situação e dizer: olha, esse Deus aí, esse Deus de Israel, ele tirou o povo do Egito, ele fez um bocado de milagres extraordinários, sustentou o povo no deserto, mas no fim das contas falhou. Esse Deus é fraco, esse Deus fracassou, porque o povo que ele tirou lá do Egito morreu em outro canto, só morreu num lugar diferente. Ou seja, se Deus deixasse o povo ser destruído e não salvasse, ele ganharia para si uma fama de ser um Deus fracassado. E Deus não está disposto a ganhar esse tipo de fama. É por isso que aqui no texto, por amor da sua glória, ele decide salvar o seu povo, e deixa essa motivação aqui muito clara: eu estou fazendo isso, Israel, eu estou salvando vocês, perdoando vocês, restaurando vocês, regressando vocês para a terra de vocês, não porque vocês merecem, não porque vocês de alguma maneira atraíram ou incitaram o meu favor, não, pelo contrário, tudo que o povo merecia era o que? Era condenação. Eles deram motivos suficientes para Deus no decorrer de anos e anos para serem destruídos, para serem aniquilados. É tanto que, de fato, se você notar no texto, Deus fala sobre isso, né? Ele fala sobre a ira dele. Que ira é essa que ele está falando? É justamente o juízo que iria cair sobre um povo que estava constantemente fazendo coisas, dizendo coisas que Deus odiava, que Deus sentia uma repulsa, um nojo profundo, mas por amor do nome de Deus, ele controlou sua própria ira. Como o texto prossegue dizendo, essa ira de Deus resulta no autocontrole de Deus. Ele diz assim: por amor, na parte B do verso 9, por causa da minha honra, eu me conterei em relação a você. Eu vou me conter em relação a você por causa da minha honra. Veja, irmãos, é nesse ponto que nós vemos que a ira de Deus, apesar dela ser real, dela ser ameaçadora, dela ser, sabe, infinita, dela ser aterrorizante, a ira de Deus, ela é completamente diferente da ira humana. A raiva humana, a raiva que invade o nosso coração numa frustração, sei lá, numa trancada de trânsito ou coisa do tipo, essa raiva humana, muitas vezes ela é egoísta, muitas vezes ela é descontrolada, muitas vezes ela é, sabe, ensimesmada, ela é exagerada, ela é desproporcional, ela é mesquinha. A raiva humana muitas vezes ela é irracional, e de fato é assim que a gente entende a raiva no sentido humano. É tanto que a imagem de uma pessoa irada, o que é que você pensa, por exemplo, quando se fala de alguém que está irado, alguém que está com muita raiva? Você pensa imediatamente numa pessoa descontrolada, numa pessoa que não tem nenhum domínio de si. Ela está falando, dizendo, batendo em coisas e pessoas, sem medir as consequências do que está fazendo. É alguém fora de controle, fora de si. Mas vocês percebem como a ira de Deus aqui é diferente? Deus diz: olha, a minha ira não vai me dominar não, por causa da honra do meu nome, eu me controlei, eu me contive,
É a paciência de Deus que resulta no autocontrole. Nós podemos dizer que uma das funções da paciência de Deus é justamente essa função de controlar a ira de Deus. O mesmo Deus que odeia infinitamente e profundamente e justamente o pecado, é o Deus que se contém moderadamente diante do pecado. Caso contrário, você acha como é que a raça humana estaria viva hoje? Bilhões e bilhões de seres humanos todos os dias afrontando o nome de Deus. Como é que a gente estaria vivo se não fosse a paciência de Deus? A paciência de Deus é moderada. Humanamente falando, eu sei que é possível, por exemplo, que, sabe, até os pais mais exemplares do mundo, até os melhores pais do mundo, num excesso de raiva, num momento de crise de raiva, pela força da raiva, da frustração, eles podem, às vezes, chegar a castigar os seus filhos de maneira exagerada, de maneira desproporcional. Isso acontece com seres humanos, mas isso nunca acontece com Deus, porque Ele é o Deus, como Ele está dizendo aqui, que contém a si mesmo. Por causa da honra que Ele vai ter na restauração daquele povo, Ele contém a si mesmo, Ele retarda a sua ira, Ele atrasa o seu juízo e estende a sua misericórdia, e estende a sua graça. E de fato é aqui onde nasce a misericórdia de Deus, né? O que Deus faz? Ele só contém a si mesmo? Ele só controla em paciência? Não, o texto vai dizer que esse Deus também, a paciência de Deus, ela sempre resulta na graça de Deus. É o finalzinho do versículo 9 que diz isso: para que eu não venha a exterminá-lo. Essa é uma das definições mais simples da graça de Deus. Quando Deus não extermina um pecador, quando Deus não envia esse pecador para o inferno, nós chamamos isso de graça. Quando Deus não nos paga de acordo com nossos erros, com nossos pecados, nós chamamos isso de misericórdia. É quando Deus evita o castigo. E é o que Ele está dizendo aqui. Ele evitou exterminar a nação de Israel e, além disso, Ele decidiu perdoar aquela nação. Então, enquanto a santidade de Deus, a justiça de Deus, exigia uma condenação, uma destruição, porque o povo errou, porque o povo falhou, porque o povo merece o castigo, a graça e a misericórdia de Deus estendia a restauração para aquelas pessoas. Essa é a grandeza da misericórdia de Deus. Eu amo tanto a minha honra, o meu nome, que eu me contive, e no lugar de derramar e estender a minha ira a você, eu estendi graça, eu estendi perdão, eu estendi misericórdia. Por que a gente acorda de manhã? Por causa disso. Por causa disso. Texto bastante conhecido, Lamentações, capítulo 3, e verso 22. O profeta diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. O que tem a ver a paciência de Deus com o café da manhã? O que tem a ver a paciência de Deus com o abrir dos meus olhos logo cedo? É isso aqui. Por causa da misericórdia dele, nós não somos destruídos, porque ele é um Deus paciente. E foi exatamente por isso que Deus decidiu livrar o povo do cativeiro da Babilônia, tanto de forma física, política, como de forma espiritual. Deus fez isso porque Ele é um Deus paciente, porque Ele quis revelar a glória da sua graça naquela situação. Não foi porque Deus estava sozinho, não foi porque Deus não aguentava mais o peso da solidão, distante do seu povo, não foi porque Deus estava impotente, porque Deus não conseguia mais fazer nada no cenário histórico mundial, porque o seu povo agora estava disperso, e Ele não conseguia mais, Ele precisava do seu povo. Não, longe disso. Ele decidiu restaurar o seu povo, porque Ele queria mostrar a sua glória na restauração do seu povo, porque Ele queria mostrar o seu poder, mostrar a sua majestade. Existe um texto bíblico, esse é um dos textos que são mais claros nesse assunto. Ezequiel capítulo 36, do versículo 22 ao versículo 23, Deus deixa extremamente claro esse assunto, esse amor que Ele tem pelo seu nome, que resulta na restauração do seu povo. Ezequiel 36, do verso 22 ao 23, diz isso: portanto, diga isso à casa de Israel, Ezequiel, não é por causa de vocês que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações. Para onde foram? Revelarei a minha santidade, a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o quais vocês profanaram no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu manifestar a minha santidade diante delas por meio de vocês.
Esse amor que Deus tem pela sua glória, irmãos, é o que nos dá segurança. Veja, se nós somos crentes hoje, seremos crentes pela eternidade, é porque Deus ama o seu nome. Essa é a razão, não só da salvação de Israel, mas a razão da nossa salvação como igreja. Se somos salvos, se fomos salvos, se estaremos salvos, é por causa do amor que Deus tem pelo seu nome. A segurança da nossa salvação está no amor de Deus pelo seu nome. A nossa segurança, sabe, de salvação, não vem da nossa utilidade para Deus. Não é porque Deus, Ele precisa de mim. Porque se eu não fizer aquela função na igreja, se eu não fizer aquilo, quem é que vai fazer? Deus precisa de mim, por isso Ele sempre vai me querer ao seu lado. Não é a nossa utilidade. Não é, sabe, o nosso merecimento. Não, é porque Deus, Ele se atraiu por mim, eu conquistei o coração de Deus com minhas virtudes, com minha boa vida. Longe disso. Mas é por causa do amor de Deus por seu nome. Por que a gente sempre vai estar ao lado de Deus? É porque Deus escolheu que através de nós, o nome dele vai ser glorificado. Deus decidiu manifestar a glória dele através de mim, de você e de cada crente nessa terra. Nesse sentido, a nossa salvação, ela está tão segura quanto a glória do nome de Deus. É possível que alguém um dia roube a glória do nome de Deus? Não. De tal segurança também é a nossa salvação. O povo de Deus nunca vai cair na lama, ou ser destruído pelo diabo, ou a igreja desaparecer da face da terra. Isso nunca vai acontecer, porque o nome de Deus nunca vai cair na lama. O nome de Deus nunca vai ser destruído. O nome de Deus nunca vai ser derrotado. Deus não vai permitir, e é por isso que nós estamos seguros, por causa do amor de Deus por seu nome. Irmãos, eu sei que num primeiro momento, para aqueles que não estão muito familiarizados, essa é uma linguagem que pode parecer estranha, porque quando você traz para a esfera humana, as coisas funcionam de um jeito totalmente diferente. Essa ideia de você amar a si mesmo, sabe, sobre todas as coisas, é uma ideia que, sabe, é perigosa em termos humanos. De fato, a pior pessoa para você ter ao seu lado é aquela pessoa que ama a si mesmo mais que tudo, sabe? É aquela pessoa que é capaz de, sabe, fazer o pior com você para ter o que ela quer. Por quê? Porque ela está obcecada por si mesmo. É o narcisista, é o megalomaníaco, é alguém que se coloca em primeiro lugar, mais que tudo, mais que todos. Humanamente falando é assim. Mas o amor que Deus tem por si mesmo é diferente. Porque o amor que Deus tem por si mesmo foi o que motivou ele a ir até as últimas consequências por nós na cruz. O amor que Deus tem por sua glória, pela glória da sua salvação, pela glória da sua graça, foi aquilo que levou Jesus Cristo a morrer em nosso lugar. Quando a gente olha para a cruz, o que a gente vê lá? A gente vê de fato nossa salvação. Mas tem uma coisa lá que é maior do que a nossa salvação individual. É a glória infinita e eterna de Deus, é o que a cruz revela. Um Deus que consegue perdoar, justificar pecadores e ainda assim permanecer santo, justo. É por isso que quando a gente olha para a cruz, vemos sim a nossa salvação, mas acima de tudo vemos a manifestação da glória de Deus, unidas em um só lugar, em um só monte, no Gólgota, como uma prova clara de que nossa salvação e a glória de Deus estão inseparavelmente ligadas. A nossa salvação está tão segura quanto a glória do nome de Deus. Assim como Deus vai até as últimas consequências para manter a sua reputação, para glorificar o seu próprio nome, Ele vai até as últimas consequências para preservar o povo que carrega o seu nome. Um povo chamado igreja. Um povo chamado igreja. Então, nós estamos debaixo de uma paciência que é imerecida, mas além disso, nós estamos debaixo também de uma paciência que ela é construtiva. É uma paciência que trabalha pelo bem do povo. O versículo 10, o iniciozinho, diz assim: eis que refinei você. O processo de refinação que Deus está mencionando aqui, eu acho que não é parte do nosso dia a dia, a não sei que, claro, você trabalhe com metais, com ouro. Esse processo de refinação é justamente um tratamento de purificação que era realizado com as pedras preciosas. Então, quando uma pedra preciosa ela era extraída de uma rocha, quando ela era peneirada de um rio, essa pedra preciosa, no formato bruto dela, sabe, ela vinha misturada, tinha de fato um metal precioso ali, mas tinha muitas impurezas, tinha areia, tinha, sabe, outras coisas. Então, o que o ourives fazia? Ele pegava aquele minério, aquela pedra bruta, ainda no seu estado, ele colocava aquela pedra no fogo, numa alta temperatura, até que ela derretesse por completo. E era nesse processo de derretimento que todas aquelas impurezas saíam e apenas a parte valiosa ficava intacta. Apenas o ouro, apenas o diamante, apenas a prata ficava ali. Ou seja, refinação é purificação,
é um processo de limpeza que Deus faz para remover as impurezas. Nesse sentido, voltando aqui para o texto, né? Deus está falando que o povo de Israel aqui é uma pedra bruta, é um minério não trabalhado, é um povo que, sabe, ele é muito precioso. Deus escolheu salvar esse povo, escolher esse povo, revelar os 10 mandamentos, tirar do Egito, é um povo precioso, mas ao mesmo tempo é um povo misturado, é um povo que, sabe, está marcado pelas iniquidades, pelos pecados, pelas idolatrias do próprio coração, e é por isso que o povo estava passando por um processo de refinação. Deus estava usando toda aquela aflição, aquele sofrimento, a invasão, o cativeiro, o exílio, a dispersão do povo aí no cenário mundial, no mundo todo. Deus estava usando tudo aquilo para purificar o povo, porque era através daquela dor do cativeiro que o povo aprenderia o que é amor por Deus, um processo de refinação. E é assim que a paciência de Deus estava trabalhando pelo bem deles, irmãos. Qual era o objetivo de todo o processo? Esse processo tão dramático, não era destruição. Deus não diz, eu destruí vocês, não, eu refinei vocês, doeu, eu sei, mas eu refinei, eu purifiquei, eu tirei aquilo que havia de mais ruim. Gente, a lição que esse texto apresenta aqui para nós é que Deus nunca vai permitir que o seu povo permaneça no pecado, trazendo isso para a nossa vida. Deus nunca vai permitir que o crente, verdadeiro crente, permaneça no pecado, Ele não vai, tal como não permitiu na nação de Israel. Ele não é um Deus que vai passar a mão na nossa cabeça e dizer, olha, pode viver mesmo desse jeito, não tem problema, não. Ele nunca vai permitir que a gente fique misturado com as impurezas desse mundo. Pelo contrário, Deus é um Deus que está decidido a purificar por nós. Seja pelo amor, pela dor, seja pelo sorriso ou pelas lágrimas, Deus está decidido em nos livrar do pecado. Ele vai fazer o que for necessário para refinar você, purificar você. No caso da nação de Israel, o que foi necessário, né? Levaram para uma terra totalmente estranha, passaram lá 70 anos de sofrimento. E no nosso caso, sabem, é um momento oportuno para a gente meditar. O que é que vai ser necessário? O que é que Deus vai ter que fazer para nos livrar dos nossos pecados de estimação? O que é que Deus vai ter de fazer para nos livrar de coisas que são absolutamente imorais aos olhos de Deus, mas que são absolutamente normais aos nossos olhos? O que é que Deus vai fazer com a igreja brasileira para despertar, sabe, a igreja brasileira da letargia, do comodismo do qual ela se encontra? É uma reflexão que cada pessoa aqui deve levar para o próprio coração. Talvez só o próprio Deus consiga responder isso, mas o que nós devemos manter em mente é que Deus vai fazer o que for preciso para purificar o seu povo, para purificar a sua igreja, para santificar as nossas vidas. E a motivação dele, como ele está dizendo aqui, nunca é a nossa destruição, e sempre é a nossa restauração. Deus faz isso, meus irmãos, Deus disciplina a gente, inclusive por meio de coisas ruins, dolorosas, porque Deus sabe que o estrago que o pecado faz na nossa vida é infinitamente pior do que a dor de uma disciplina. O estrago do pecado, da nossa desobediência a Deus, é infinitamente pior do que a dor de uma disciplina temporária para o nosso bem. Então ele trabalha pelo nosso bem, mas além disso, essa paciência também respeita os limites do povo. Se você notar no versículo 10, Deus diz assim, eu refinei você. Aí ele diz outra coisa meio estranha, mas não como a prata. Não como a prata. Alguns estudiosos dizem que, dada a tecnologia limitada que os ourives tinham naquela época, as pessoas tinham naquela época, a prata era o metal mais difícil de refinar, de purificar, de limpar completamente. Era o metal que, sabe, que exigia um tratamento mais severo, um calor maior, um tempo maior do minério ali dentro do forno, um esforço maior em retirar as impurezas. Era um esforço mais demorado, um esforço mais severo, mais difícil. E é justamente essa rigidez maior que Deus está mencionando aqui. O povo vai ser purificado? Vai, mas Deus diz, olha, não vai ser como a prata não, viu? Não vai ser de forma exagerada, não vai ser de forma rígida, não vai ser de forma demasiadamente severa, não, porque se Deus usasse de severidade, se Deus disciplinasse o seu povo severamente, não ia sobrar ninguém. Se o povo tivesse permanecido, por exemplo, mais tempo ali, e Deus tivesse pesado a mão dele sobre a Babilônia, cara, não ia ficar ninguém. O povo de Deus seria exterminado da face da terra. É por isso que Deus diz aqui, olha, eu vou purificar vocês entendam isso, mas, olha, podem ficar confiantes, porque não vai ser como a prata, não vai ser de forma severa. É bom que a gente entenda isso aqui, irmãos, porque é como se Deus estivesse dizendo, eu conheço os limites de vocês, eu sei
Eu sei até onde vocês aguentam. Eu conheço até onde eu posso dar um baixo na situação. Eu e você, nós não conhecemos nossos limites. A gente não tem como conhecer, e a gente nem precisa conhecer. A parte boa, a nossa esperança e confiança é que Deus conhece os nossos limites. Não vai ser como a prata, não vai ser de forma exagerada, severa. Deus nunca vai permitir uma situação, dificuldade ou disciplina que esteja além da nossa situação, da nossa capacidade de suportar. Como Paulo escreveu aos Coríntios, ele vai dar a aprovação, mas vai dar o escape. Toda aprovação é humana, não está além do que vocês podem suportar. E foi por isso que Deus, ele fez isso, né? Disciplinou, de fato não alisou a cabeça, mas fez isso de modo moderado. A disciplina de Deus nunca vai ser exagerada, nunca vai ser descontrolada, mesmo naqueles momentos em que a gente está precisando de correção, sabe? Ele faz isso com graça, ele faz isso com compreensão. É por isso que no fim das contas, o crente, ele nunca pode reclamar com Deus: por que o Senhor está fazendo isso? Não tinha outro jeito não de o Senhor, sabe, me purificar. Não, crente, a disciplina nunca vai ser motivo de reclamação para o crente, vai ser sempre motivo de gratidão, porque lá no fundo, mesmo sofrendo ou sendo castigados de modo temporário por um pai que nos exorta e que nos corrige como filhos, como está em Hebreus, lá no fundo a gente sabe, isso aqui é para me livrar do pior, isso aqui é para me livrar de um desvio espiritual, isso aqui é para me livrar da destruição da minha família, isso aqui é para me livrar da destruição do meu trabalho, da minha carreira profissional, isso aqui é para me livrar, sabe, de uma ansiedade, de uma porta na cara profunda que iria machucar o meu rosto. É para me livrar do pior. É um processo necessário e um processo moderado. Mas além disso, meus irmãos, além de ser uma paciência construtiva, essa paciência de Deus também dá sentido à aflição do povo. Finalzinho do verso 10 diz assim: eu o provei na fornalha da aflição. Quando a gente olha o relato histórico, sabe, do povo sendo levado no exílio, em cativeiro para a Babilônia, gente, é um negócio terrível, sabe? Foram forçados a sair da terra deles, tiveram suas terras invadidas, perderam suas casas, seus patrimônios, perderam suas plantações, alguns deles perderam até seus filhos que foram escravizados, suas esposas que foram levadas embora, foram obrigados a começar do zero, numa terra estranha, num local diferente, um povo que fala uma língua diferente, numa cultura, numa religião totalmente diferente, e viram a nação de Israel naquela situação se espalhar pelo mundo afora, na dispersão, para nunca mais voltar. Era uma situação deprimente, enorme. É tanto que a imagem que Deus usa aqui no texto, né, para essa aflição, não é de uma fogueirazinha, de um fósforo, não, ele diz o quê? Eu provei vocês na fornalha. É uma caverna de fogo, literalmente. Foi uma provação enorme, sabe, Mas como é que Deus trata essa situação? Ele diz: olha, tudo isso tem sentido. Essa fornalha, não é pelo acaso não, essa fornalha tem um propósito. Foi eu. Quem foi construir essa fornalha? Quem foi permitir? Foi eu. É o Deus que se mostra no controle de todas as coisas, inclusive naquelas coisas que nos são desastrosas. Aquilo tudo, como Deus está mostrando aqui, era um processo necessário para livrar o povo das antigas paixões e introduzir o povo num novo relacionamento com Deus, mais limpo, mais santo, mais dedicado, mais consagrado, como Paulo vai dizer mais tarde, em Romanos 8:28, Deus estava usando todas aquelas coisas para o bem do seu povo. Isso ensina para mim e para você, irmãos, que Deus sempre tem uma intenção para aquela aprovação. A gente não pode, sabe, nós que conhecemos o Senhor, a gente não pode olhar para as dificuldades como se fossem eventos aleatórios, sabe, coisas que aconteceram por acontecer, sabe, não dá para a gente olhar para as dificuldades desse jeito. A nossa vida, ela não funciona na regra da coincidência, a nossa vida não funciona na regra do acaso, a nossa vida funciona na regra da providência, a nossa vida funciona na regra de um Deus soberanamente glorioso, que trabalha em cada detalhe, inclusive das nossas dificuldades, para nos fazer mais santos, mais dedicados e mais consagrados a Ele. É nessa ótica que nós enxergamos as dificuldades, sejam nossas ansiedades, nossas inseguranças, nossos lutos, nossas doenças, nossas perdas, nossos fracassos, nossas dificuldades, nossas tentações, o sofrimento, as dores, qualquer coisa que venha ferir o nosso coração, nós sabemos lá no fundo que Deus pode trazer o bem daquilo. Deus pode fazer com que tudo que nos aconteça coopere para o nosso bem. Porque essa paciência é uma paciência construtiva. É uma paciência construtiva. Mas em último lugar, meus irmãos, além de construtiva,
essa paciência também decidida. No verso 11, Deus mostra justamente essa decisão, sabe, irrevogável dele amar o seu nome. Dele amar o seu nome. Verso 11, olha quanto Deus está decidido aqui. Por amor de mim é que faço isso. Eu não quero transformar isso aqui numa aula de seminário, irmãos, mas uma das regras mais básicas para a gente interpretar textos bíblicos é que toda vez que você vê uma repetição acontecendo na Bíblia, aquilo é um pedido de atenção. É como se ali o autor bíblico, ou no caso Deus aqui, ele estivesse chamando uma atenção especial para aquilo que ele está dizendo. É por isso que ele repete. É um sinônimo de ênfase, é um sinônimo de repetição. É como colocar uma frase em negrito no texto, é como, sabe, colocar uma exclamação. No caso do nosso texto aqui, essa expressão, onde Deus diz por amor de mim, ela se repete não uma, não duas, não três, mas 4 vezes no texto. Nesse pequeno intervalo. Se uma pessoa conversando com você, num curto intervalo de tempo, repete uma frase por 4 vezes, das duas, uma. Ou essa pessoa não está conversando coisa com coisa, ou, segundo lugar, essa pessoa está chamando a sua atenção para uma coisa que é mais importante do que todas as outras, que é o caso de Deus aqui, a segunda opção. Deus está chamando a nossa atenção para esse amor absoluto, eterno e infinito que Deus tem pelo seu próprio nome. É por isso que ele repete, não é porque ele está, sabe, gaguejando, ou porque ele é um Deus que se esqueceu do que tinha dito e aí falou de novo, não, ele está simplesmente mostrando que nós devemos anotar, memorizar, priorizar e guardar o amor que ele tem pelo seu nome, o amor que ele tem pela sua glória. Ele é um Deus que está compromissado em manter a sua reputação intacta. Ele está decidido em mostrar a santidade do seu nome para tudo e para todos, e é por isso que ele faz o que faz. Como o texto vai dizer, né? Por amor de mim, eu faço isso. O que leva Deus a fazer o que faz? É isso aqui, é o amor que ele tem por si mesmo. É a autoexaltação de Deus que resulta na restauração do seu povo. A autoexaltação de Deus que resulta na restauração do seu povo. E no zelo que ele tem pelo próprio nome, né? O verso 11 ainda diz, pois como seria profanado o meu nome? Como é que seria profanado? Como é que isso iria acontecer? Irmãos, leve isso aqui para a sua vida e imagine uma situação hipotética, essa situação acontecendo com você. O que estava acontecendo com Deus? Imagine se acontecesse com você. Imagine você descobrir, sabe, que o seu nome, ele está sendo utilizado num quadro de homicídio. Mataram uma pessoa ali de bala e quem matou foi Deltrano, aí cita lá o seu nome. Imagine que o seu nome está sendo utilizado num caso de tráfico de drogas. Tem uma casa ali, sabe, de uma pessoa lá da Igreja Batista, de um pastor da Igreja Batista, Neemias, lá é uma boca de fumo. Imagine as pessoas utilizando o seu nome, por exemplo, para dizer que, colocar você numa situação de abuso sexual infantil. Como é que você se sentiria vendo o seu nome ser usado de forma tão baixa? Vamos para o maior, para o menor agora. Irmãos, se nós, que somos falhos, injustos e pecadores, não admitimos que o nosso nome seja usado de qualquer jeito, imagine Deus, que é o Criador do universo, que é perfeitamente santo e justo. Como é que Deus se sente ao olhar para a terra e ver criaturas que Ele mesmo criou e que está sustentando em cada batida do coração, pegarem o nome dEle, colocarem debaixo dos pés e esfregarem? É por isso que Deus pergunta aqui, como seria profanado o meu nome? Deus não vai permitir que isso aconteça, Ele não vai. O Deus Santíssimo não vai permitir que o nome dele seja jogado na lama do lixo. Uma pessoa pode tentar fazer isso? Pode, mas vai fazer por sua conta e risco. Porque Deus vai fazer algo a respeito. Porque a vida de profanação é uma vida perigosa. E eu não estou falando aqui com descrentes, não, estou falando com crentes, com a igreja. Esse texto aqui não foi para as nações, esse texto aqui foi para quem? Para Israel. Foi para o povo dele nessa terra. Deus disse isso aqui para a igreja dele naquele tempo. Se como igreja, meus irmãos, nós somos usados para que o nome de Deus seja difamado nessa cidade, irmãos, a gente está em perigo, a gente está em apuros. Se como igreja nós admitimos o pecado com qualquer normalidade na nossa vida, sabe, se como igreja admitimos qualquer tipo de pregação nesse púlpito, se como igreja nós admitimos qualquer tipo de comportamento, qualquer tipo de escândalo, se como igreja permitimos qualquer tipo de canção sendo cantada entre nós, irmãos, estamos nos colocando em apuros. Porque o que Deus espera de nós é que nós sejamos um povo santo. E vamos deixar de falar de igreja, vamos falar sobre nós. Irmãos, se como crentes, nós usamos a nossa vida para dar motivos para o mundo zombar de Deus, a gente está em perigo.
a gente está desafiando a disciplina de Deus sobre as nossas vidas. Se a nossa vida é o quê? Aquele crente, da Igreja Batista, e se o mundo começa a rir olhando para a nossa vida, nós estamos numa situação perigosa. Se a gente fala como o mundo fala, falando palavrão e aquele linguajar todo, sabe? Se nós nos vestimos como o mundo se veste, com sensualidade, com vaidade, com exibição pessoal, se nós negociamos como o mundo negocia, com desonestidade, um nó pelas costas, se nós agimos como o mundo age, com ignorância, se frequentamos os lugares que o mundo frequenta, festas da carne, se nós agimos e usamos a nossa vida para o mundo rir de Deus, essa pergunta deve ecoar na nossa mente aqui: como eu deixaria o meu nome ser profanado por você? Ecoar como um alerta muito grave, irmãos, que nós não podemos ser instrumentos de profanação, nós precisamos ser instrumentos de glorificação. O mundo tem de olhar para nós e ver um reflexo da glória do Deus que nós servimos, um Deus santo, um Deus puro, um Deus inigualável, um Deus que foi poderoso para transformar a nossa vida. Vivemos de tal modo que as pessoas possam glorificar a Deus através de nós, e não o contrário, e nunca o contrário. Porque como o nosso texto termina dizendo, essa glória de Deus é uma glória exclusiva. Ele diz assim no finalzinho: eu não darei a mais ninguém a minha glória. Voltando lá à situação de Israel, se Deus permitisse que o povo lá da Babilônia destruísse o povo dele, a glória de Deus seria dividida. Se Deus tirou o povo do Egito, ele tem um certo poder, mas olha, os nossos deuses aqui, no final das contas, eles venceram. Ou seja, você tem um racha, uma divisão na glória de Deus. E Deus diz: eu não vou deixar isso acontecer. Eu não vou deixar nenhum ser humano, nenhuma nação, nenhum império, nenhuma autoridade política, que vale muito para o nosso tempo, diga-se de passagem, roubar uma parte da minha glória. Ele não divide a sua glória com ninguém. Porque todas as canções, elogios, narrativas, tributos e histórias, no fim das contas, vão ser oferecidos para Ele, para Deus. É bem verdade que naquela restauração Deus usaria ferramentas, usaria seres humanos, usaria o decreto de Ciro, que permitiu o povo retornar para reconstruir o templo. Ele usa, mas no fim das contas, quem recebe a glória é tão somente a mão de Deus, a fonte de tudo, o alvo de tudo, o propósito de tudo. E a gente precisa entender isso aqui também, irmãos, para a gente encerrar. Todo sucesso que a gente tem na vida pertence a Deus. Ele não divide a glória dele com ninguém, nem com você, nem comigo, nem com a igreja, com o povo dele. Ele não divide a glória dele com ninguém. O jeito certo, então, da gente olhar para a nossa vida, inclusive nossas conquistas, sejam materiais ou espirituais, é nessa perspectiva, é nessa ótica. É a mão de Deus trabalhando por nós, por isso só Ele deve receber glória. O Salmo de número 115, vou terminar lendo ele, expressa isso muito bem. Salmo 115, do versículo 1 ao 3, o salmista diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Por que diriam as nações: onde está o Deus deles? Por que as pessoas iriam zombar do nome de Deus? Aí ele responde: o nosso Deus está no céu e faz tudo quanto lhe agrada. É com essa postura de reverência, meus irmãos, que nós devemos viver e caminhar diante de Deus. Em suma, a gente começou essa mensagem aqui aprendendo sobre o amor que Deus tem pelo nome dEle. Eu termino essa mensagem aqui dizendo que nós devemos compartilhar desse mesmo amor. O nosso alvo, a nossa paixão maior, o nosso propósito maior de vida tem de ser glorificar esse nome maior de Deus. Irmãos, se Deus, que é o Criador de todas as coisas, Ele ama a sua glória mais que tudo, quem somos nós para tratarmos essa glória com indiferença? Para tratarmos essa glória de qualquer jeito? Não dá. A gente precisa amar essa glória desse Deus que é tão paciente. Resumindo então, é assim que funciona a paciência de Deus, né? É uma paciência imerecida. Ele é paciente não porque precisa de nós, não porque nós merecemos, mas porque Ele decidiu mostrar a sua glória através de nós. Segundo, é uma paciência construtiva. Ele não passa a mão na nossa cabeça, Ele não deixa nos pecados que a gente tem, não. Ele vai usar, inclusive, as aflições e a disciplina, as provações, para construir santidade em nossa vida. E terceiro, é uma paciência decidida. O motivo mais profundo de Deus fazer o que faz por nós é o amor que Deus tem por sua glória, o amor que Deus tem pelo seu nome. Então, que Deus nos ajude a termos um apreço cada vez mais profundo por essa glória, e que Deus nos capacite também para que, através do nosso comportamento, fala, estudos, negociações, relacionamentos, ou qualquer outra atividade básica que venhamos a fazer na vida, que nós possamos glorificar a Deus. Então, Paulo vai dizer, em 1 Coríntios 10, 31,
Quer vocês comam, quer vocês bebam, ou vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Que Deus então nos abençoe, que Ele nos fortaleça, que Ele aplique essas verdades em nossos corações.